aqui a gente tem uma questão de plano inclinado. Então vamos lá. Primeiro fazer a leitura da questão. Um bloco de 60 kg sobe um plano inclinado que forma 30 graus com a horizontal. Pode-se afirmar que a força necessária para que o bloco suba esse plano com aceleração de 0,8 metros por segundo ao quadrado é em newtons de... E aí tem as alternativas aqui para a gente marcar. Então, quando a gente fala em questão sobre plano inclinado, a gente vai utilizar os conceitos de decomposição de forças. Vamos utilizar a segunda lei de Newton, né? Então, a princípio, a gente vai desenhar o plano inclinado, que o problema se refere. Então, a gente desenha aqui um planinho que faz 30 graus com a horizontal. Então, a inclinação dele é 30 graus. Ok? Aqui a gente desenha o corpo. Bloquinho básico, clássico da física. Depois a gente faz o desenho, essa representação aqui, a gente representa as forças que estão atuando no corpo. A primeira força que atua nos corpos e que a gente precisa representar aqui é a força peso. A força peso, ela sempre é representada na vertical para baixo. A força peso, ela é uma força de origem gravitacional e ela interage com o centro da Terra. Então, a direção dela é na vertical e o sentido é para baixo, ok? Em qualquer situação. E a segunda força, que precisa ser representada aqui, é a força normal. A força normal, ela é uma força de reação que a superfície faz no corpo. Então, o corpo em contato com a superfície faz uma força e a superfície reage sustentando esse corpo. E essa força de reação, então, é chamada de força normal. A força normal sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Tranquilo? Então, essas são as duas principais forças. E aí, a gente representa aqui um sistema de eixos cartesianos, ou seja, eixos x e eixo y. O eixo y, esse aqui, ele fica sempre perpendicular à superfície, ou seja, na mesma direção da força normal. O eixo x, ele fica sempre paralelo à superfície, ok? Então, aqui a gente tem o eixo x, certo? E o corpo sempre na origem do sistema cartesiano. Aí vocês podem observar que a força normal, ela está totalmente sobre o eixo y, certo? Já a força peso, ela não está nem no eixo y, nem no eixo x, ou seja, ela está inclinada de um certo ângulo em relação à horizontal, ou à superfície, né? O eixo x. Ok? Então, essa força está inclinada. E quando a força não está nem no eixo y e nem no eixo x, ela precisa ser decomposta nas componentes x e y. Então, fazendo aquela regra do paralelograma, eu vou traçar aqui e vou representar no eixo x a componente x da força peso, que a gente chama de Px. E no eixo y, eu represento a componente y da força peso, que é o Py. Então, a gente coloca setinhas para representar que são vetores, ok? Feita a representação das forças que atuam no bloco, o problema diz despreze o atrito. Então, quer dizer que não existe força de atrito, dificultando ou oferecendo resistência ao movimento desse bloco, ok? Então, já facilita para nós a resolução. E aí, o problema diz que o bloco sobe, ele sobe o plano inclinado. E ele quer saber qual é a força necessária que precisa ser feita nesse bloco para que ele suba o plano inclinado com essa aceleração aqui, de 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que existe uma força aqui, que a gente chama de força F, que está fazendo com que esse bloco seja acelerado para cima, ou seja, suba o plano inclinado. E aí, a gente tem aqui duas situações. Na direção Y, eu tenho duas forças, eu tenho a normal e a PY. As duas estão na direção Y, ou na vertical, né? Só que elas têm sentidos opostos.
Na direção X, eu também tenho duas forças, que é a força F, no sentido para cima, e a PX, que puxa o bloco para baixo. Tá? Então, a componente PX do peso é a força responsável por acelerar o bloco para baixo, por fazer o bloco descer. E a força F é a força responsável por acelerar o bloco para cima. Como o problema ele afirma que o bloco sobe, então a gente sabe que a força F ela é maior do que a força PX. E ele quer saber qual é o valor dessa força F. Aí a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante na direção do movimento é a diferença entre a força F e a PX, certo? Porque as duas estão na mesma direção em sentidos opostos, então a gente diminui a maior da menor. Então vai ficar F menos PX igual a massa vezes aceleração. E aí, eu preciso calcular F. Eu tenho a massa do bloco? Tenho 60 kg, tá? Massa 60 kg. Eu tenho a aceleração? Tenho 0,8 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho a PX? Não, mas eu posso calcular. E aí a gente vai lembrar daquela questão que vocês viram antes de decomposição de forças, que diz que a componente X da força é a força vezes o cosseno do ângulo que a força faz com a horizontal ou com a direção X. Nesse caso aqui, a gente tem esse ângulo aqui, que é o ângulo de 30 graus, e a gente tem o ângulo que a força peso faz com o eixo X. Para calcular a componente PX, a gente vai usar esse ângulo aqui, tá? E aí, por semelhança de triângulos, eu posso chegar à conclusão que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui, tá? Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo, onde um dos ângulos é 30 graus, o outro é 90 graus, então quanto vai ser esse aqui? Que eu vou chamar de ângulo alfa. E é esse que eu preciso para colocar aqui. Então, se aqui é 90, aqui é 30, aqui é 60. Então, a minha componente X vai ser a força-peso, que eu calculo por massa vezes a gravidade, vezes cosseno de 60 graus. Então, fazendo as devidas substituições, a massa é 60 kg. O G, o problema diz que é para utilizar 10 metros por segundo ao quadrado, então vezes 10, vezes cosseno de 60. E aí a gente faz essa conta aqui, que vai dar 60 vezes 10 vezes cosseno de 60. A gente vai ter um valor de 300. Então, a componente X do peso vale 300 newtons. Pronto. Agora eu tenho a PX, eu tenho a massa, eu tenho a aceleração e eu posso calcular a força F, que é o objetivo do problema. Então, F menos 300 igual a 60, que é a massa do bloco, vezes a aceleração. Aliás, a aceleração eu também já tenho, que é 0,8. Então, bota aqui já, 0,8. E aqui, isolando o F, eu vou ter 60 vezes 0,8, fazer aqui, que dá 48. Vou passar esse menos 300 para o outro lado, mais 300. E vou obter a força de 348 newtons. Então, essa é a resposta do problema. A força que puxa o bloco para cima vale 348 newtons. E a força que puxa ele para baixo vale 300. Então, ele realmente está subindo com essa aceleração aqui. E a gente marca a letra B. Tranquilo?